Mais uma vez, eu quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor. Quero convidar o meu pastor, pastorzão, pastor Edson, a partir de agora, pastor, desse momento, fique à vontade, todos aqui estão ávidos, desejosos de ouvir o que o senhor tem para nos falar. Bom, queridos, eu estou feliz também. Confesso que eu me programo sempre para levantar um pouco mais tarde, né? Mas Deus tem me acordado mais cedo. Então, eu tenho falado, já falei aqui para vocês a importância do nosso contato, do nosso momento a sós, antes de estarmos aqui reunidos. E isso é indispensável. Então, às 2 da manhã eu já estava ali acordado e agradeço a Deus por isso. Eu quero, nesse momento, agradecer também, porque vamos para a segunda parte. E nessa segunda parte eu gostaria de mencionar para vocês que as duplas de oração têm um propósito. E vamos à Bíblia. E na Bíblia, em Mateus capítulo 18, no versículo 20, aqui está dentro de um contexto onde Deus quer que a gente trate uma pessoa culpada, saber lidar com as pessoas que estão cometendo erros, mas dentro desse contexto tem um princípio. Se você for ao versículo 19, diz assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui vocês estão vendo duas situações. Primeiro, dentro do contexto da repreensão, de correção de alguém que erra. E aí está dizendo que para ver isto na igreja é necessário que haja acordo, que as pessoas concordem em aplicar uma disciplina ou um tratamento, etc. E o segundo contexto, o princípio também, tem a ver conosco agora, porque temos que ter a mente de Cristo. Paulo fala sobre isso. E a segunda parte coloca o porquê. Por que eu devo me unir a alguém? Porque se 2 ou 3 tiverem o mesmo propósito, reunidos no meu nome, e aí entra o princípio de orarmos em duplas. Isso nós estamos na tarefa desde ontem, buscando duplas de oração. Isso é necessário, é importante. Quem está sem dupla, estou vendo aí no bate-papo, pedindo, perguntando, mas fica aqui uma dica. Clame ao Espírito Santo, de repente virá alguém que não está aqui no grupo, mas se estiverem no grupo, melhor ainda. Uma outra questão importante é que não só estejam aqui no grupo, mas se você não fez, faça os momentos a sós com Cristo. O irmão Mário está dizendo aí a data do próximo, então faça os momentos a sós, porque para que nós tenhamos esse princípio sendo cumprido, quando diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei, ou seja, Deus fez uma promessa, que ele estaria colocando em nossa mente, até mesmo o que falar, como testemunhar, em nossa mente, que ele vai agora fazer a moldagem necessária para nós podermos testemunhar de Jesus e levar pessoas à salvação. Dentro desse contexto, eu quero contar um testemunho. Esse testemunho eu posso até colocar depois aí no grupo das madrugadas, porque eu gravei esse testemunho e para mim me impactou bastante. Porque dentro desse contexto de disciplina, a gente sempre se une com alguém. E o meu ancião, que eu tenho feito alguns trabalhos de visitação, esse ancião, ele foi a minha primeira dupla aqui no distrito, no Rio de Janeiro. E ao formar a dupla com este querido irmão, nós vemos lutando para resolvermos muitas coisas difíceis, mas através da oração e do poder de Deus. E aqui o texto diz que 2 ou 3 estivessem ali reunidos no nome de Deus. Bom, no testemunho lá no canal ID,
Se você não está inscrito, até se inscreva lá, ele está em maiores detalhes. Eu vou resumir aqui para irmos direto ao ponto. Mas eu tive uma noite que eu tinha um compromisso marcado às 6 da tarde e esse compromisso foi desmarcado. E quando esse compromisso foi desmarcado, eu simplesmente pensei, bem, eu vou dormir mais cedo. Bem, mas antes deixei eu orar. Aí fui orar, conversar com Deus, mas estava tão cansado que eu caí na cama, deve ter sido por volta das 7 da noite, e dormi profundamente. Quando eu me despertei, já estava próximo à meia-noite, já assustado, sem sono. E eu falei, bem, se eu estou sem sono, vou orar. Vou conversar com Deus. E é isso que você, na dupla de oração, deve ter em mente. Sempre que tiver oportunidade nas madrugadas de orar, vá orar. E eu fui orar, passei ali 1 hora e meia, até que senti a necessidade da dupla de oração. E olha, em nenhuma vez eu havia tido essa dupla de oração nas madrugadas com esse meu ancião. E eu, então, ali fiquei, meu Deus, eu estou me sentindo aqui com vontade de orar com a minha dupla, consultarmos se estamos no caminho certo, trocarmos aqui experiências. E eu quero orar com a minha dupla, mas olha, o nosso irmão, que é o irmão Ney Robson, ele não acorda esse horário. 1h30 da manhã. Então, nesse momento, eu falei, bom, eu vou mandar uma mensagem para ele. Eu pedi a Deus, acorde ele. Eu quero alguém para orar. Eu me senti exatamente, penso que foi assim que Jesus se sentiu no Getsemane, querendo alguém que estivesse em oração com ele, orando por ele. Eu queria que alguém estivesse orando por mim naquele momento. Tinha que tomar decisões difíceis. E principalmente para a salvação de certas pessoas. Então, naquele momento, eu enviei mensagem para ele dizendo, irmão, se eu puder, estiver acordado, se o Espírito Santo te acordou, me ligue, quero orar contigo nessa madrugada. Mas interessante que a fé da gente é pequena, né? E eu falei, vai que ele não acorda, e eu quero orar com alguém. Então, eu mandei o recado também para minha tia, mandei o recado para minha mãe, mandei para minha esposa, mandei para o Daniel, que é uma dupla que eu tenho aí na Bahia, no Salvador, e mandei várias mensagens. Mas falei, Senhor, o Senhor sabe, eu quero orar com esse ancião. Queridos, para surpresa nossa, né? A gente às vezes não acredita em como Deus age. Naquele momento em que eu já estava ali querendo, fui para um momento de 20 minutos de oração, quando eu saio dos momentos, quem me liga? Às 2 horas da manhã, o irmão Ney Robson. E das 2 às 4 da manhã, nós estivemos ali das 2 às 4 da manhã em vigília, em oração, e todos os problemas vêm sendo resolvidos pelo poder da oração. Pessoas, inclusive, que foram disciplinadas, por isso tem esse contexto aqui das pessoas que erram. Na minha visita ontem, a pessoa já se decidiu se rebatizar. Esse Deus é maravilhoso. O que ele quer é que a gente tenha paixão de salvar pessoas. Salvação de pessoas. Bom, eu quero nesse momento então partir para a parte de que você escolheu a dupla. Mas ao escolher a dupla, esse princípio que eu estou mencionando agora de vocês se unirem com um propósito, agora eu tenho que mencionar que estas orações em duplas, ou com a sua dupla, não é com o objetivo de ficar orando por emprego, por doença. Não estou dizendo que não possa fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas o motivo evangelístico de orar em dupla é pela salvação, como o irmão João Rodrigues já contou no seu testemunho, que também já está lá no nosso canal ID. Deus acordou ele até com um soco para ele interceder por quem? Pelos filhos. Essa oração em dupla é intercessora. É para você ter a mente de Cristo, como diz o texto, você ter o mesmo propósito. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e vocês têm que estar em concordância, em quererem juntos a salvação de alguém. Então, por exemplo, você com a sua dupla escolhe uma família para interceder, a outra pessoa da dupla escolhe outra família para interceder, e juntos vocês vão orar pelo
o mesmo propósito. Senhor, incomode, Senhor, salve, Senhor, hoje nos diga o que fazer, como falar. É isso que Deus quer que você e eu façamos. Dá para você entender? Concordar com a salvação de alguém. E aí começam os milagres. É quando você entende esta questão de orar e saiba que Deus está nessa hora intercedendo, o Espírito Santo está nessa hora intercedendo, e os milagres, então, vai acontecendo ali, ou vão acontecendo. Agora, eu quero dizer também, neste princípio de concordarem com a mesma coisa, só acontece quando o Espírito Santo desce. Então, o primeiro momento da oração em dupla é: Senhor, batiza-me com o Espírito Santo. Batize a minha dupla com o Espírito Santo. Senhor, queremos ter a mente de Cristo. Queremos ser cheios, não pela metade, mas cheios do Espírito. E quando isso acontece, quando este pedido é diário, quando você permanece e persiste em estar buscando, você passa a ter agora o Espírito Santo te dirigindo. E tem um verso que eu sempre cito, Romanos 8:14. E a sua dupla precisa estar com esse verso sempre na mente. Porque se você não estiver com esse verso sempre na mente, a sua dupla fracassará. Tá certo? Porque você não pode, por impulso, como Pedro, querendo fazer. Olha, Jesus, olha como impulso nós agimos. Não, Jesus, olha que bom, está aqui. Fulano, vamos fazer uma tenda aqui, vamos fazer. Vamos, olha, não é por impulso, é o Espírito Santo. Romanos 8:14 diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, essa é a questão da dupla. Pedir o Espírito, pedir a direção do Espírito Santo. Eu vou compartilhar a tela e vou dar um pensamento que, para mim, me estremece esse pensamento. E quanto mais estamos chegando o momento da chuva serôdia, o momento de salvarmos milhares, quanto mais também eu estou vendo Satanás formar um exército para que aos milhares eles se oponham a essas duplas de oração. E da mesma maneira que perseguiram Jesus, perseguiram os discípulos, perseguiram o apóstolo Paulo, maltrataram os discípulos, por isso nas bem-aventuranças Jesus falou: bem-aventurados sois como por minha causa mentirem, perseguirem, falarem tudo isso contra vocês, porque vai ter um exército invisível levando a mente de pessoas a se oporem contra você. Queridos, interessante que Jesus convida as pessoas a irem a ele, a se tornarem discípulos dele, mas ele não promete que vai ser fácil. Tenha isso em mente. Ele fala: vocês vão ter aflições, vocês precisam ter bom ânimo. Não vai ser fácil, mas se vocês se unirem em duplas, se vocês estiverem com o mesmo propósito, Deus dará a vitória, mesmo que a vitória seja somente aquela eterna, como muitos tiveram que ser devorados por leões. Mas Deus vai dar a vitória. E se você está intercedendo por alguém, mesmo que esse exército se levante, Deus te dará a vitória. E agora veja esse texto que fala desse exército que Satanás está preparando. Esse texto é muito duro, é muito preocupante. Fala que por seu sutil trabalho, olha bem, Satanás é sutil. Nestes últimos dias, ele, Satanás, está ligando a mente humana com a sua própria, imbuindo-a com seus pensamentos, e está fazendo este trabalho de modo tão enganador que aqueles que aceitam sua direção não sabem que estão sendo guiados por ele na sua vontade. O grande enganador espera assim confundir as mentes dos homens e mulheres para que nada a não ser sua voz possa ser ouvida. Esse texto do livro Mente, Caráter e Personalidade me chama muita atenção porque isto aconteceu com Jesus.
E isto vai acontecer com todos que estiverem sendo guiados pelo Espírito. Ele vai se opor também com o outro espírito, aquela turba, aquela multidão que gritou ali no momento da crucifixão, crucifica-o, crucifica-o. Ellen White fala no livro Desejados de que eram os demônios incitando a mente do povo a escolher Jesus para ser crucificado. Queridos, eu pergunto para você, você não tem medo de ser guiado, ter a sua mente dominada, estar possesso pelo inimigo de Deus? Se você está aqui na madrugada porque vai se unir agora a alguém em dupla, perceberam que unir-se em dupla é tudo que o diabo não quer, porque vocês vão estar unidos com ele. E se você não estiver unido com ele, simplesmente, queridos, você vai estar unido com o inimigo também de Deus. Pergunto a vocês, vocês querem estar unidos por quem? Então, volto a Romanos 8,14. A sua dupla, queridos, o que eu estou falando hoje é muito importante, porque se você não atentar nesta questão, sua dupla vai fracassar. Você precisa estar com a sua dupla com um único propósito: salvar pessoas, interceder por pessoas, que o Espírito Santo impressione, coloque na sua mente o que fazer pela salvação de pessoas. Partindo disso, nós vamos agora para uma outra parte importante para o funcionamento do ID, para que você cumpra a missão do ID. E antes de eu mostrar essa próxima tela, eu quero contar uma história bacana que eu venho aí vivenciando, e ontem, mais uma vez, isso aconteceu. Eu tenho visto que o Espírito Santo está unindo pessoas para levantar as madrugadas. E uma irmã, anteontem, não foi ontem, esta foi anteontem, me disse assim: pastor, Deus me chamou, antes de conhecer o ID, Deus me chamou para levantar às 4 horas da manhã. Olha aí, irmão Mário, o grupo, viu? De levantar às 4 da manhã para ir ler a Bíblia, Espírito de Profecia, e fazer minhas orações pedindo o batismo do Espírito Santo. E essa irmã, ela vai dar o testemunho depois, aos sábados, lá no nosso encontro da família ID, às 6 da manhã, e ela estava contando em detalhes de como que Deus já estava preparando ela para acordar, e ela começou a fazer as madrugadas sozinha. E ela dizia assim: mas é muito ruim ficar sozinha. Lembra que eu contei a experiência de que na madrugada eu queria alguém orando comigo? Lembra da situação de Jesus no Getsêmani? Deus, ele quer que nós nos unamos em oração nas madrugadas. E ali, queridos, essa irmã contou que em seguida Deus foi mostrando para ela os momentos a sós, depois o ID. Hoje ela tem uma dupla de oração no ID, colhendo já frutos. Por quê? Eu sinto que não é um movimento do pastor Edson. Repito, não pensem que o ID é do pastor Edson. Não pense que as madrugadas com Deus é do irmão Mário. Não pense que a sala 57 é do pastor Wagner. Não, queridos, nós estamos simplesmente recebendo o Espírito Santo. Ele está nos guiando, está dando um soco ali no irmão Rodrigues, está acordando um e outro, mas ele está unindo um povo. A irmã Silma está dizendo aqui que foi assim com ela também. Deus está despertando. E aí vem uma questão. Ellen White ela citou, eu não tenho a referência agora, quem tiver pode colocar aí para mim, mas me veio na mente, de que ela, numa visão, ela viu que os selados, eles se encontravam em reuniões de oração. E eu, como pastor, 26 anos, eu relacionava essas reuniões de oração às quartas-feiras, aquelas quartas que você sabe como a igreja fica vazia, não é verdade? Eu imaginava que era ali. E eu não imaginava que seria esse movimento como nós estamos agora. É nestas horas que as pessoas que têm fome e sede, que estão buscando, que estão procurando, que estão batendo na porta do céu, é nessa hora que nós estaremos sendo selados, porque estamos nos unindo em duplas, querendo o céu, querendo salvar pessoas, não queremos ir para o céu sozinhos. Nas quartas-feiras, ali me incomodava os pedidos apenas sobre doença, sobre isso, sobre aquilo. Mudemos a mentalidade. Nossa ânsia agora é salvar almas.
é ver nossos filhos, é ver nossa família, e depois saindo de Jerusalém, aumentando. Então, vamos para a próxima tela que eu vou projetar, e vamos ver agora o que Jesus vai fazer com esse povo das madrugadas, o que ele pretende fazer com esse povo da madrugada. Essa próxima tela, queridos, fala exatamente sobre um outro texto. Tá? Aí está Mensagens Escolhidas, volume 2, página 352 e 353 do texto que nós lemos. Agora, queridos, não precisam ter medo desses que Satanás vai tomar a mente deles. Piores inimigos vão sair de dentro da igreja. Não tenham medo deles, não tenham medo, porque Jesus vai estar contigo para te dar força, te dar o Espírito. Ele promete que vai estar contigo até a consumação dos séculos, até o final. E por isso, agora, eu vou hoje falar uma parte desse verso e amanhã nós voltaremos. Por quê, queridos? O que ele fala nesse verso? O que eu, como pastor, tenho falado quando usava este verso antigamente? Eu falava assim, olha, nosso propósito é batizar, vamos fazer conferência. E maior o número de batismos, mais alegria eu tinha. E olha, agora eu estou tendo êxito. E eu parei para entender esse texto. E esse texto fala diferente. Esse texto não está falando aqui primeiro em simplesmente batizar. Aqui não está, portanto, ide e batizai. Não, não está. O texto está dizendo, ide, portanto, fazei o quê, queridos? Discípulos de todas as nações. E sabe, queridos, a questão aqui de fazer discipulado é o que Jesus fez 3 anos e meio. Sabe, queridos, eu fico, às vezes, não entendendo por que por 3 anos eu luto com uma igreja, com outra, vamos formar duplas. O irmão Mário me contou que também na igreja dele, você também talvez na sua, essa irmã que levantava às 4 da manhã, lá em Ribeirão Preto, ela disse, pastor, na minha igreja também a gente fala e são poucos que estão aceitando. Queridos, mas Deus está unindo. E agora não somos poucos. Nós aqui nessa sala são 64 pontos nesse momento. E o que ele quer que eu entenda? Ande ao lado de alguém. Essa dupla que você estará formando, ela precisa ser agora uma dupla em que você vai andar ao lado desta pessoa. E tem 2 tipos de dupla agora. Agora atentem para isso, tá? Vocês aceitaram o desafio de 2 pessoas batizadas. Vocês vão ver isso quando começarmos as 40 madrugadas, naquela apostila com o pastor Dennis Smith. Logo no primeiro dia ele vai falar isso. A primeira dupla, você está com alguém batizado, com alguém que já aceitou Jesus, alguém que quer pregar e levar pessoas ao batismo, ok? Essa é a primeira dupla. Então, você ali vai estar andando ao lado dele, intercedendo. Agora, esse fazer discípulos do versículo aqui é uma segunda dupla. Percebam aqui a diferença, eu quero me atentar, porque se você não entender essa diferença, poderá fracassar. Eu vou voltar ao texto de Mateus 18, versículo 19 e 20, que nós lemos no início hoje. Esse texto fala que, em verdade, vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, e o versículo 20 diz que 2 ou 3 em meu nome reunidos, ali estou, pessoas que estão com Cristo, buscando a Cristo. Essa é a primeira dupla. Agora, esse fazer discípulos é uma outra dupla agora, queridos. Porque quando você vai agora interceder por uma família, conversar com esta família, apresentar Jesus para esta família, testemunhar do que Jesus fez por você para esta família, esta dupla, esta família deverá agora ser a sua segunda dupla. Eu vou mostrar a próxima foto, porque quando eu orei com o irmão Ney Robson, formamos há 2 anos e meio, 3 anos atrás, a nossa dupla, nós oramos por 2 famílias. Eu orei pela família do Daniel e ele orou pela família do José e Andressa. E agora vejam, queridos, eu formei uma segunda dupla. Com quem? Com alguém que agora eu queria discipulá-lo, como Jesus discipulou os 12. E ao discipular esta outra pessoa, essa outra família, eu tive a alegria de ver o resultado. Como começou o discipulado? Nessa foto começou quando a Vanessa, que está ali atrás, no tanque batismal, ela se batizou com os seus 2 filhos. E aí, naquele dia, eu dei o roupão de fé para o Daniel, um capitão do exército.
Vocês, muitos aqui já o conhecem, ele é daí da Bahia. E ele simplesmente aceitou por educação, mas interessante, ele ainda não queria nem estudar a Bíblia. Mas aí continuamos em oração, a nossa dupla, clamando, e resultado, um dia, ele passando pela sala, eu digo, Daniel, vamos estudar o livro do Apocalipse comigo? E ele se interessou, e ele disse, eu não sei como que eu disse sim. E eu disse, eu sei, hoje eu falo para ele, foi o Espírito Santo. Sabe, queridos, hoje o Daniel está batizado, oramos há mais de 2 anos e meio, nos tornamos amigos, e aqui fica um segredo, se a sua dupla, ao passar dos dias, vocês orando todos os dias, elas não se tornarem amigas, amigos, andando junto mesmo, ao lado dele, então essa dupla não está correta. O Daniel nos tornamos amigos, eu conheço as particularidades dele, ele conhece as minhas particularidades. Eu conto para ele detalhes da minha vida, ele conta detalhes da vida dele. Então, a dupla que vocês estão formando, se é pelo Espírito Santo, vocês vão se tornar amigos íntimos. E o Daniel, para minha alegria, depois de mais de 2 anos batizado, ele veio para o enterro, para o falecimento da sogra aqui em Resende, no Rio de Janeiro, e passou aqui sexta, sábado e domingo passados aqui na minha casa. Recebi na minha casa, somos amigos hoje. E com isto ele já tem a sua mãe no Piauí batizada, o seu irmão também batizado, está preparando o seu filhinho para ser batizado, a sua mãe já está trabalhando para outros da família dela, suas irmãs, serem batizadas. O meu ancião, irmão Ney Robson, está feliz porque o casal que ele orou e discipulou foi batizado. Esse casal já levou outro casal ao batismo. Perceberam como Jesus age? É assim que vai acontecendo. Agora, queridos, o horário deu 5 horas, perdão, irmão Mário, mas eu posso continuar amanhã a outra parte. Mas eu queria terminar ainda com uma questão sobre a dupla de oração. Vocês já devem começar agora. Eu vou postar hoje à noite já um texto para vocês. Vou explicar amanhã como trabalhar essa questão, porque quando estamos unidos em Cristo, pela salvação de alguém, você também tem que estar unido pelo que ele ensina na sua palavra e pelo que no espírito de profecia nos é ensinado também. Então é por isso que vamos estudar 40 madrugadas sobre o batismo diário do Espírito Santo. É necessário buscarmos. Amanhã, então, às 4 da manhã, já que o irmão Mário está me dando aí consentimento, para que eu não corra amanhã, talvez o sábado, irmão Mário, a gente faça de novo, para terminar, eu quero dar todas as etapas com maiores detalhes, para que você consiga ter sucesso, porque a minha maior frustração e tristeza é vermos, às vezes, 100 duplas serem formadas e permanecerem 20. E elas têm se perdido ao longo do tempo porque elas não entenderam realmente como deveria ser. Então, queridos, eu espero que já, como tarefa de casa para amanhã, você já pegue o texto que hoje à noite eu vou colocar no grupo. E vocês peguem esse texto, é do texto de Ciência do Bom Viver, é uma parte, uma página e pouca. Lá vai ter as atividades para você fazer em dupla. Comece a fazer. E a tarefa de hoje é comece a orar. Não para que você interceda por alguém que você queira, mas que o Espírito Santo diga que deve ser. Romanos 8,14 fala: todos que são guiados pelos filhos de Deus, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, a tarefa agora, já formaram a dupla, a segunda tarefa é agora, por quem vocês estarão orando e intercedendo. Tá certo? Então, para amanhã, que seja essa a sua tarefa de você pedir que Deus ajude você a escolher por quem você vai interceder. Que Deus te abençoe. Ok, pastor. Deixa eu ver se eu entendi, pastor Edson. Amanhã, o que o senhor fala amanhã, sexta-feira, ou já a partir de hoje, a gente já começa a orar pelo Espírito Santo e indicar alguém para fazer a dupla. É amanhã mesmo? Irmão Mário, vocês já escolheram a dupla, espero, né? Eu vi no Isso, bate-papo alguém ainda sem dupla. é Na isso. realidade, já é para estarmos agora em dupla. E amanhã,
ou pensar a partir de hoje, já estão orando. E quando eu digo amanhã, irmão Mário, é porque eu acredito que antes de entrar nessa sala, eles já vão ter os momentos a sós. Então, é É, amanhã, antes da sala, eles já é vão isso mesmo. interceder, tá certo? E com a dupla, pode ser ao longo do dia. Ele intercede sozinho, escolhe alguém que ele vai, que o Espírito Santo, eu devo ser meu vizinho, tem que ser meu filho, quem que eu vou interceder, quem que eu vou levar ao batismo? E o desafio é que nas próximas 40 madrugadas termine levando essa pessoa ao batismo. Ok. Eu queria que chegasse logo o tempo de, igual Pedro, pregar e no mesmo dia já levar ao batismo. Ô, Mas, enquanto glória. isso, vamos nas 40, mas tem pessoas que levam um ano e aí que vai ao batismo. Mas vamos ver se a gente tem aqui no grupo, já que estamos focados, essa vitória. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que maravilha, pastor. Aqui eu vejo todos aqui estão com os olhos vibrando, pastor. As pessoas estão com os olhos aqui acesos, que nem facho de luz. Irmãos, nós estamos no caminho certo. Esse é o momento de nos levantarmos, sairmos das madrugadas para a ação. Deus está conduzindo esse povo. Não é à toa, pastor Edson, que o senhor faz parte deste grupo. Não é à toa que esse povo está aqui, como a Angélica chama carinhosamente, a Igreja das Madrugadas. Vamos alcançar esse objetivo pelo poder do Espírito Santo, porque nós estamos e seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Pastor Zé, eu quero que o senhor coloque o louvor aí à sua vontade, pastor. Fique à vontade, escolha aí e pode soltar, pastor. Fique à É vontade. possível, irmão Mário, que seja o mesmo hino, porque esse hino ele encerra, ele resume aquilo que nós queremos, né? Esse Que é é um o... dos hinos que eu mais gosto, pastor Edson. Eu amo esse louvor. Exatamente. E Eu pode e ser o mais um mesmo. bocado aí, viu? Eu e um punhado de gente aí que gosta desse louvor. Pode soltar à vontade aí. Então, só um instante, então já coloco ele agora, porque é crescendo em graça que nós vamos chegar lá. E não pensem que você já cresceu, viu? É dia a dia. Eu estou desesperado às vezes quando eu olho e falo, poxa, por que, que eu ainda não alcancei? Por que, que ainda não estou. Mas é assim mesmo. Vamos cantar o hino, então, pensando e meditando nele. Eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Hoje a tarde o sol se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Eu entrego a Jesus toda mágoa que houver, para que eu possa perdoar meu semelhante. Eu entrego a Jesus preconceitos que tornei. Quero um novo coração, quero viver. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou
já é tarde, não se esconde, logo vem a negra noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor, que esta graça nos encharque todos os dias, que possamos ir à fonte todos os dias, que possamos estar prontos, queridos. O Senhor quer nos usar de forma poderosa, Ele deseja fazer de nós muito mais do que nós desejamos querer ser. Então, é só nos colocarmos à disposição desta graça e com toda certeza, eu não tenho dúvida, pastor Edson, o Espírito Santo vai fazer exatamente aquilo que está proposto no coração do Pai. Permita-se, querido, ser usado, ser instrumento, ser transformado, moldado, para que nós possamos estar transbordando desse Espírito e vermos muitas pessoas aceitando a Jesus, entregando a vida a Jesus através do batismo, obra tão somente do Espírito Santo. Que sejamos instrumento desse Espírito poderoso, esse Deus maravilhoso. Antes das considerações final do pastor Edson, eu quero informar que amanhã, quem vai estar conosco na madrugada de amanhã orando é o nosso irmão Darivaldo, a irmã Nilma, a irmã Elda e a irmã Marlene. Esses 4 estarão conosco na madrugada orando. Darivaldo, Nilma, Elda e Marlene. E também, pastor, já tenho aqui a relação dos intercessores, viu? Que vão estar orando das 7 às 21 horas. Vamos lá. Silma, irmão Jair, Luciane, Paulo Francisco, Nilma, Cirlane, Marluce, Naildes, Josenilson, Lauriene, Ieda Maria, Givane, NN, Débora e Cleiton. Esses são os intercessores de hoje, das 7 da manhã às 21 horas. Lembre-se, queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Pastorzão, suas considerações e oração final, pastor. As minhas considerações, irmão Mário, eu tive aqui imaginando para que amanhã eu fale a parte da missão em si, sem pressa. Eu acho que eu já vou me comprometer em terminar no sábado mesmo, viu? Irmos até sábado, para que eu não faça correndo amanhã, tentando explicar tudo, né? Uma noite Tranquilo, só. pastor, tranquilo. E nós estamos também tendo pequenos vídeos de 5, 6 minutos, onde o título é Aprendendo sobre o ID. Aí, se você colocar lá parte 1, vocês vão ver que eu estou falando ali sobre a formação da dupla, parte 2, a parte que estamos mencionando hoje, tudo de forma resumida. Então, tem a parte 3, a parte 4, então você pode entrar no canal. Se você não está inscrito, se inscreva lá, tem o testemunho do irmão João Rodrigues, da Eliana, de vários nossos aqui. Então, vamos pedir a Deus para nos ensinar mesmo. Ele guia. Vamos orar e Ele vai continuar guiando. Quero agradecer, meu Deus, por nos despertar com vontade de pregar e falar e trabalhar por Ti, Senhor. E eu te agradeço porque esta Igreja da Madrugada está aqui ativa e viva, e foi isto que Ellen White viu em visão, pessoas que estavam sendo seladas, porque se encontravam em reuniões de oração. Eu creio que são estas as reuniões, Senhor. São pessoas que estão agora na sala 57, quase 6.000 pessoas ali, ou 7, buscando o Espírito Santo. E eu tenho certeza que quem bate, quem procura, vai encontrar. E eu sei que o nosso coração é duro, eu sei que temos pecados para vencer, mas nós não vamos abandonar e largar a Tua mão, Senhor, porque nós queremos chegar aos céus, mas queremos levar nossos familiares, nossos vizinhos, queremos levar a todos que o Senhor colocar em nossas mãos. Muitos de nós aqui vamos ver Pedro e vamos ver milhares sendo salvos. Mas, por favor, comece agora conosco, com a nossa salvação e a da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Edson, obrigado a todos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês durante todo este dia de hoje. Um grande abraço, a gente se vê amanhã na madrugada com Deus.